pessoal! Hoje eu trouxe esse modelo de barrado, muito fácil de fazer. Eu fiz aqui com Cleia, usei agulha 1,5. Antes de começar, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, ativar o sininho para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos e também a seguir a gente nas redes sociais. Eu vou deixar o link na descrição. Então, vamos ao passo a passo. Então, eu já começo caseando meu tecido pela frente. Fiz caseado simples de 3 correntes e um ponto baixo. E a quantidade ideal de caseados são caseados múltiplos de 10 e vou adicionar mais 2. Chegando aqui na ponta do meu tecido, eu vou iniciar a minha próxima carreira fazendo aqui 7 correntes. Viro o meu trabalho para o avesso, salto um ponto baixo e no ponto baixo seguinte eu faço um ponto baixo, formando aqui a minha primeira argolinha, assim. 7 correntes, salto um ponto baixo e no ponto baixo seguinte eu faço um ponto baixo, formando aqui a minha próxima argolinha. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma por toda a carreira, fazendo aqui 7 correntes para formar uma argolinha, salto um ponto baixo e no ponto baixo seguinte eu fecho com um ponto baixo, assim, ó, de 2 em 2. Então, eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, então, terminada aqui a minha carreira com as argolinhas, eu viro o meu trabalho para frente. Dentro aqui da minha primeira argolinha, eu já começo a fazer a minha carreira de lequinhos. Eu faço um ponto baixo dentro da argolinha, subo uma corrente, dou uma laçada, e aqui dentro da argolinha eu vou fazer mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. 2 correntes de intervalo e dentro da argolinha eu faço mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Uma corrente para baixar e um ponto baixo dentro da mesma argolinha, ficando assim. Passo aqui para a próxima argolinha, faço um ponto baixo, uma corrente para subir, e aqui dentro da mesma argolinha eu vou começar a fazer o meu lequinho com 4 pontos altos. Então, eu já fiz 2, 3, 4. 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos dentro da mesma argolinha. Uma corrente para baixar e um ponto baixo aqui dentro da mesma argolinha onde eu trabalhei o lequinho. Assim. Agora, eu passo para a próxima argolinha. Faço um ponto baixo, subo uma corrente e inicio aqui a minha carreira com 4 pontos altos, 2 correntes e mais 4 pontos altos. Então, é só seguir trabalhando dessa mesma forma por toda a carreira. Então, essa carreirinha aqui, ela é feita toda em lequinhos em todas as argolinhas que nós fizemos aqui na carreira anterior. Eu vou, então, adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Assim, ó. Então, finalizada a minha carreira, eu vou subir 3 correntes para dar altura, viro o meu trabalho para o avesso. Aqui dentro do intervalo de correntes do meu primeiro lequinho, eu vou trabalhar um lequinho com 4 pontos altos
2 correntes e 4 pontos altos aqui dentro do intervalo do lequinho. Assim. Faço 4 correntes. Venho aqui dentro do próximo lequinho e no intervalo de correntes eu faço um ponto baixo. Agora eu faço 7 correntes. Passo para dentro do intervalo de correntes do próximo lequinho e fecho com um ponto baixo. Assim. 4 correntes. Dou uma laçada, venho dentro do próximo lequinho e no intervalo de correntes eu trabalho um lequinho de 4 pontos altos. Duas correntes e 4 pontos altos. Então, essa é a nossa carreira de repetição. Depois do lequinho, eu faço aqui, então, 4 correntes, prendo com um ponto baixo dentro do intervalo de correntes do próximo leque. Depois da alcinha de 4 correntes, é a hora de fazer uma alcinha de 7 correntes. E prendo com um ponto baixo dentro do próximo leque. 4 correntes e faço um lequinho dentro do intervalo de correntes do próximo leque. Dessa forma. Então, é só seguir trabalhando dessa mesma forma por toda a carreira. Eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, então, finalizei a minha carreira. Agora, eu vou subir 3 correntes que equivalem a um ponto alto, só mesmo para dar altura. Viro o meu trabalho para frente, dou uma laçada, venho aqui dentro do intervalo de correntes e vou trabalhar um lequinho de 4 pontos altos. Então, eu já fiz aqui 2, 3, 4. 2 correntes de intervalo, volto aqui dentro do intervalinho do lequinho que eu fiz na carreira anterior e termino de fazer o meu lequinho aqui com mais 4 pontos altos. Assim. Lequinho sobre lequinho. Agora, eu faço 4 correntes para baixar. Vou soltar aqui o intervalo de correntes que eu fiz na carreira anterior. Venho no próximo intervalinho do meio, no caso esse aqui do meio, que é o de 7 correntes. E sobre ele eu vou fazer 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 correntes para subir, dou uma laçada, venho aqui dentro do próximo intervalinho do leque, aqui ó, dentro do próximo lequinho, e vou trabalhar um lequinho de 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos. Então, sempre que eu chegar aqui sobre algum lequinho, eu vou trabalhar um lequinho aqui, ó. Nessa carreira é assim. Pronto. Feito aqui, então, o lequinho, eu faço 4 correntes,
salto aqui o primeiro intervalinho de correntes, venho aqui nesse intervalinho do meio, que é o intervalo que eu fiz 7 correntes na carreira anterior, e nesse intervalo de 7 correntes, eu faço 9 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 correntes para subir. Passo para dentro do próximo lequinho e inicio aqui o meu lequinho. Então, é só seguir trabalhando dessa forma por toda a carreira. Bom, então eu finalizo aqui a minha carreira com um lequinho. Agora eu vou subir 3 correntes que equivale a um ponto alto. Viro o meu trabalho para o avesso. Vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Então, aqui eu fico com 4 pontos altos seguidos. Assim. Venho dentro do intervalo de correntes do leque. Faço 2 pontos altos. 2 correntes. E ainda dentro do intervalo do leque, eu faço mais 2 pontos altos. Então, aqui eu fiquei com 6 pontos altos seguidos, sendo que os 4 primeiros foi um ponto alto em cada ponto de base e 2 pontos altos dentro do leque. 2 correntes e mais 2 pontos altos dentro do leque. Agora, eu vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base, aqui, ó, no outro lado do meu lequinho. Assim. Então, fico com 6 pontos altos de cada lado. 3 correntes. Salto aqui o primeiro ponto de base. E a partir do segundo ponto de base, que é o segundo ponto baixo que eu fiz na carreira anterior, eu vou caminhando, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, com exceção do primeiro e do último. Então, na carreira anterior, eu fiz 9 pontos baixos, nessa carreira eu vou fazer apenas 7. 3 correntes. Dou uma laçada, venho aqui pro próximo lequinho e vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Chegando dentro do intervalo de correntes do leque, eu faço 2 pontos altos, 2 correntes. Volto aqui para o intervalo de correntes do leque e faço mais 2 pontos altos. E agora vou caminhando, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Três correntes para baixar, salto o primeiro ponto de base e agora vou caminhando, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, com exceção do primeiro e do último, ficando aqui com um total de 7 pontos baixos seguidos. Então, é só seguir trabalhando dessa mesma forma por toda a carreira. Eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Bom, então finalizei aqui a minha carreira. Vou subir 3 correntes que equivale a um ponto alto e fazer mais 2 correntes de intervalo. Viro o meu trabalho.
Volto aqui nesse mesmo ponto de base e faço um ponto alto. Vou trabalhar assim somente neste ponto de base e também no último ponto, que é desse daqui, ó, desse último leque, tá bom? Faço 2 correntes, salto um ponto de base, no ponto seguinte faço um ponto alto, 2 correntes, salto um ponto de base, no ponto seguinte faço um ponto alto. 2 correntes, salto um ponto de base, venho aqui no intervalo de correntes do leque e faço um ponto alto. 2 correntes, salto um ponto de base, no ponto seguinte faço um ponto alto. 2 correntes, salto um ponto de base, no ponto seguinte faço um ponto alto. 2 correntes, salto um ponto de base e aqui no último ponto do lequinho eu faço um ponto alto. Somente lá no último lequinho que eu vou trabalhar 2 pontos altos. Agora eu faço 2 correntes, venho aqui no intervalo de correntes que eu fiz na carreira anterior, faço um ponto alto. 3 correntes para baixar, salto um ponto baixo, no ponto baixo seguinte, eu faço um ponto baixo, no próximo ponto também faço um ponto baixo, no ponto baixo seguinte eu faço um ponto baixo, e nos 2 próximos pontos de base eu faço um ponto baixo em cada ponto de base, ficando com 5 pontos baixos aqui. 3 correntes para subir, dou uma laçada, venho aqui no intervalo de correntes, faço um ponto alto, 2 correntes, no primeiro ponto de base eu faço um ponto alto, 2 correntes, salto um ponto de base, trabalho um ponto alto no próximo ponto. 2 correntes, salto um ponto de base, no ponto seguinte trabalho um ponto alto. 2 correntes, salto um ponto de base, venho no intervalo de correntes do leque, faço um ponto alto, 2 correntes, salto um ponto de base e faço um ponto alto no próximo ponto. 2 correntes, salto um ponto de base, no ponto seguinte trabalho um ponto alto. 2 correntes, salto um ponto de base, no ponto seguinte trabalho um ponto alto. 2 correntes e no intervalo de correntes eu faço um ponto alto. 3 correntes para baixar, salto o primeiro ponto baixo e agora eu vou caminhando fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, com exceção do primeiro e também do último. Então, na carreira anterior eu fiz 7 pontos baixos, nessa carreira eu vou trabalhar 5 pontos baixos seguidos. Então, é só seguir trabalhando dessa forma por toda a carreira. Bom, então eu vou finalizar a minha carreira fazendo aqui um ponto alto, 2 correntes, volto nesse mesmo ponto de base e faço um ponto alto. Então, eu vou ficar aqui com os 9 pontos altos, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dessa forma. Agora, eu viro o meu trabalho para frente, vou subir 3 correntes que equivalem a um ponto alto e mais 2 correntes de espaço. Dou uma laçada, venho aqui no próximo ponto de base, vou fazer um ponto alto, 2 correntes, venho no próximo ponto de base e faço um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base, 2 correntes,
venho aqui nesse ponto alto que tá no meio do meu lequinho, aqui ó, esse ponto alto que eu fiz no intervalo de correntes aqui do meu lequinho. Sobre ele eu vou fazer um ponto V simples. Então, eu faço um ponto alto, 3 correntes, volto nesse mesmo ponto de base e faço um ponto alto. Assim. Agora, eu faço 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto, 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto, 2 correntes, um ponto alto no próximo ponto de base, 2 correntes, um ponto alto aqui, ó, no ponto alto que eu fiz no intervalo de correntes na carreira anterior. Duas correntes, salto aqui 2 pontos baixos e no ponto baixo do meio faço um ponto alto. Assim. 2 correntes, venho aqui no próximo ponto alto que eu fiz no intervalo de correntes, sobre ele faço um ponto alto. Então, eu sigo caminhando fazendo um ponto alto em cada ponto de base, separados por 2 correntes, como eu fiz aqui, ó, nesse primeiro biquinho. E sempre que eu chegar no ponto alto que eu fiz no intervalo de correntes do leque, sobre esse ponto alto aqui, eu faço um ponto V simples, que é um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto, no mesmo ponto de base. Essa é a única diferença da carreira anterior. E no intervalo de pontos baixos, eu faço um ponto alto no terceiro ponto baixo, que é o ponto baixo do meio. Então, eu vou seguir trabalhando dessa forma por toda a carreira e daqui a pouco eu volto pra gente dar sequência. Então, finalizada a minha carreira, eu vou virar o meu trabalho e agora faço a minha última carreirinha, que é a carreira do acabamento. Dentro aqui do meu primeiro ponto tela, eu faço um ponto baixo. Dou uma laçada, passo para dentro do próximo ponto tela e faço um lequinho com 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Um picô de 3 correntes e 4 pontos altos aqui, ó, dentro do mesmo intervalinho, dentro do mesmo ponto tela. 1, 2, 3, 4. Assim. Salto um ponto tela e no ponto tela seguinte eu faço um ponto baixo. Dou uma laçada, venho aqui para dentro do ponto V simples que eu fiz na carreira anterior e faço um lequinho, só que agora de 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Feito aqui os 5 pontos altos, eu faço um picô de 3 correntes, volto para dentro do mesmo intervalinho aqui do ponto V simples e termino de fazer o meu lequinho com mais 5 pontos altos. Então, eu já fiz 2, 3, 4, 5. Assim. Porque esse lequinho aqui é o lequinho central, então ele tem mais pontos altos que os outros. Agora, eu salto o próximo ponto tela e no ponto tela seguinte eu faço um ponto baixo, dou uma laçada, venho aqui no próximo ponto tela, então eu faço um lequinho com 4 pontos altos, um picô de 3 correntes e mais 4 pontos altos, como eu fiz
o primeiro lequinho aqui da carreira. Assim. Salto aqui um ponto tela, venho aqui no intervalinho de correntes e faço um ponto baixo. Tenho aqui um ponto alto que eu fiz na carreira anterior, sobre ele eu faço um ponto baixo. Dentro do próximo intervalinho eu faço um ponto baixo. Sobre o próximo ponto alto eu faço um ponto baixo. Dentro do próximo ponto tela, eu faço um ponto baixo, dou uma laçada, passo para dentro do próximo ponto tela e faço um lequinho de 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Um picô de 3 correntes. E 4 pontos altos dentro do mesmo intervalinho, aqui ó, dentro do mesmo lequinho. Então, aqui eu já tô trabalhando o meu segundo biquinho. Salto um ponto tela, no ponto tela seguinte, eu faço um ponto baixo. Dou uma laçada, venho aqui dentro do ponto V simples que eu fiz na carreira anterior, e no intervalo de correntes, eu faço um lequinho de 5 pontos altos. Então, eu já fiz 2, 3, 4, 5. Um picô de 3 correntes aqui no último ponto alto. E ainda dentro do intervalo de correntes do meu ponto V simples, eu faço mais 5 pontos altos. Então, aqui eu já fiz 3, 4, 5. Salto o próximo ponto tela, no ponto tela seguinte eu faço um ponto baixo, dou uma laçada, passo aqui para dentro do próximo ponto tela e faço um lequinho com 4 pontos altos. Um picô de 3 correntes. E agora eu vou terminar aqui o meu lequinho com os 4 pontos altos restantes. Venho dentro do próximo ponto tela e faço um ponto baixo. Dentro do intervalo de correntes eu faço um ponto baixo. Um ponto baixo sobre o próximo ponto alto. Um ponto baixo dentro do próximo intervalo de correntes. Um ponto baixo sobre o primeiro ponto alto. E um ponto baixo aqui dentro do próximo ponto tela. Dou uma laçada, passo para o próximo ponto tela e inicio o meu lequinho aqui do meu terceiro bico. Então, é só seguir trabalhando dessa forma por toda a carreira. Eu vou adiantar o meu trabalho e daqui a pouco eu volto pra gente finalizar. Bom, então, para finalizar, eu faço um ponto baixo, aqui ó, no último espacinho, e mais uma corrente para arrematar. E o que sobrar do fio do arremate, eu escondo passando por dentro dos pontos. Bom, então esse é o modelo de biquinho de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado e eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá!